Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Diz São Marcos, no fim do capítulo 10º do seu Evangelho, que Jesus, com aqueles que o acompanhavam, chegou a Jericó. E ao sair de Jericó, ele e os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, mendigo cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. E quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos ameaçavam-no para que se calasse, mas ele cada vez gritava com mais força: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem confiança, levanta-te, ele chama-te. Ele, deitando fora de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Tomando Jesus a palavra, disse-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Raboni, faz que eu recupere a vista. Então Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante recuperou a vista e o seguia pelo caminho. É com estas palavras tão emocionantes que o evangelista nos fala desta cura de Bartimeu. Pelo visto era um homem que tinha visto, porque pede a Jesus para recuperar a vista. Não era como o cego de nascença, de que nos fala São João, mas Bartimeu, por alguma razão que nós não conhecemos, tinha perdido a visão. E talvez seja o fato de ele ser cego que explica que seja também mendigo e que esteja sentado junto ao caminho. Não podia trabalhar, naquela altura seguramente ainda não havia trabalhos para pessoas com deficiências e por isso mesmo tinha que viver das esmolas que lhe pudessem dar e se calhar colocar-se num sítio por onde passasse muita gente. Tanta gente que também Jesus passou por ali acompanhado por uma grande multidão. Talvez ele tenha apercebido do barulho daquela gente a avançar em direção a ele. Talvez tenha perguntado quem era, de quem se tratava, qual era a razão para todo aquele barulho. E se calhar falaram-lhe de Jesus. E então, nesse momento, a sua fé acendeu-se e ele pensou, se calhar é este o momento em que Jesus me pode curar. Tantas vezes ouvi dizer que ele curou a outros, também cegos, ou coxos, ou mudos, ou surdos, ou paralíticos, ou pecadores, pois se calhar também agora me pode curar a mim. Esta é a grande oportunidade da minha vida. E então que Bartimeu se decide a gritar, a chamar pelo Senhor, talvez gritar, porque se calhar era a única forma de que pudesse ser ouvido, uma vez que muitas pessoas rodeavam o Senhor. Diz o próprio evangelista que Jesus estava não só com os seus discípulos, mas também uma grande multidão, alguns talvez até curiosos, que estavam à sua volta, desejosos de que também o Senhor lhes concedesse alguma graça. E por isso Bartimeu, ainda para mais, Nosso Senhor estava de passagem, portanto, estava seguramente em movimento, portanto, tinha que gritar com força e com insistência para que conseguisse deter o Senhor e para que o Senhor lhe concedesse aquela graça que dele queria obter. Sabemos que não sabemos exatamente o seu nome, porque Bartimeu não é o nome de um bar, como podia se calhar parecer, mas o bar quer dizer filho de, portanto, pelos vistos, o pai dele era o Timeu, e por isso ele se chamava Bartimeu, como também em português, o filho do Fernando é o Fernandes, ou o filho do Henrique é o Henriques, ou o filho do Gonçalo é o Gonçalves, ou em russo, não é? O filho do Ivan é o Ivanovich, ou a filha do Paulo é Pavlova, e assim por diante. Portanto, Bartimeu é um nome patronímico que indica, mais do que o seu nome próprio, que esse não chegou até nós,
mas o seu apelido, a sua ascendência paterna, o nome do seu pai. E vemos que Deus faz dois grandes milagres a Bartimeu. O primeiro é, sem dúvida, a cura da sua cegueira. É interessante ver como este cego era um cego inconformado. Há pessoas que às vezes, por exemplo, não veem a Deus, não têm fé. Talvez não tenham culpa de não ter fé. É possível que a fé é um dom de Deus, ninguém pode alcançar por si próprio. E por isso há pessoas que são inocentes da falta de fé, que padecem. Mas talvez não sejam inocentes do fato de não fazerem nada para ultrapassar essa carência. Ou seja, se pedissem, se fizessem como Bartimeu, se insistissem, pois seguramente poderiam alcançar esse dom, uma vez que Deus quer que todos os homens salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz São Paulo. Por isso, talvez aquela pessoa não tenha culpa por não ter fé, mas talvez tenha culpa por não pôr todos os meios que poderia pôr para que esteja em condições de receber esse dom. Sabemos que Bartimeu não apenas chamou uma vez pelo Senhor, mas mesmo depois de o repreenderem, mesmo depois de o mandarem calar, ele continuou nesse seu clamor. Ele até cada vez gritava com mais força. E, claro, era ele, tinha tudo a ganhar e tinha tudo a perder. E finalmente o Senhor chama-o. Que grande alegria de Bartimeu, que até solta a capa que estava no pecado, porque era a sua vestimenta, sobretudo para os dias de inverno, para as noites mais frias, e de um salto foi ter com Jesus. Um salto no escuro, por assim dizer, não tanto no escuro, porque se é certo que ainda não podia ver com os olhos da carne, a sua fé já o guiava, era uma luz para a qual ele se dirigia. E nem sequer lhe passou pela cabeça que Jesus não concedesse aquilo que ele lhe ia pedir. Jesus podia lhe ter dito, olha, convém que sejas cego, também assim pode estar, muita glória a Deus, não desanimes, isso não é o mais importante é que chegues ao céu. Não, ele tinha tanta certeza de que Jesus o iria curar que deixou a capa e já não o podia recuperar se ficasse cego, se como tal permanecesse, porque tinha a certeza que o Senhor o ia curar. Também é curioso pensarmos que se calhar Bartimeu podia não ter pedido a cura, porque ele podia ter pensado, se eu agora sou cego, as pessoas têm pena de mim, têm compaixão, coitadinho, do ceguinho, não posso trabalhar, portanto estou aqui todo o tempo, aqui no sítio onde as pessoas passam, ouço as conversas, falo com as pessoas, mas quando já começar a ver, as pessoas já não vão ter esta mesma compaixão, já não me vão dar esmolas, já não vou poder mendigar, se calhar eu vou ter que trabalhar e tudo. Pensando bem, se calhar isto de ser cego não é assim tão mau como isso. Às vezes também há pessoas que se instalam na sua desgraça, pessoas que preferem estar numa situação de dependência ou de carência do que pôr os meios para recuperar aquela saúde que certamente os obrigaria a trabalhar. Nós nunca devemos fazer isso, antes pelo contrário, devemos ter sempre esse desejo de ser úteis àqueles que estão à nossa volta, não sermos pesados para ninguém e também por isso temos que zelar pela nossa saúde e pelo nosso corpo também. E talvez pareça um bocadinho óbvia a pergunta que Jesus faz ao cego, porque ele era cego, e Jesus pergunta-lhe o que é que ele quer, o que é que ele deseja. E claro que sendo cego, pede a Jesus para voltar a ver. Raboni, faz que eu recupere a vista. Que boa oração também para quando passamos às vezes por um momento de escuridão na nossa vida, não vemos o Senhor tão perto de nós, ou as coisas custam-nos mais, ou custa-nos seguir no caminho que é o nosso. Bom, muito bem, pois então é uma boa altura para pedirmos ao Senhor, Senhor, faz com que eu veja, faz com que eu recupere a vista, faz com que eu seja capaz de perceber o que é que tu queres de mim, o que é que tu agora me estás a pedir. E de facto, o Nosso Senhor lhe disse que sim, Senhor, pois vai, a tua fé te salvou. Ele acreditava verdadeiramente que o milagre podia acontecer e aconteceu mesmo, não só pela sua oração, mas pela fé que motivava a sua oração e pela graça que o Senhor lhe concedeu.
Mas este não foi o principal milagre de Bartimeu. O principal milagre de Bartimeu foi ver Jesus. Que bom, não só recuperar a vista, mas ao recuperá-la, ele viu Nosso Senhor, viu Jesus. E viu e ficou tão gravada na sua alma, ficou tão gravada na sua pupila, ficou tão gravada no seu coração, aquela visão amabilíssima, que Bartimeu se juntou ao grupo daqueles que eram discípulos de Jesus. É isso que nos diz o evangelista. No mesmo instante recuperou a vista e o seguia pelo caminho. Já não estava ali parado, já não era uma pessoa que estava sempre no mesmo sítio, inativa, inútil. Agora não, estava em movimento porque seguia o Senhor. Vamos pedir a Bartimeu, por intercessão de Nossa Senhora, a nossa mãe, mãe de Jesus, que também nós recebamos esta graça de ver o Senhor também naqueles que estão à nossa volta e que o Senhor nos conceda a graça de também nós o seguirmos fielmente pelos caminhos do mundo, que são também caminhos de santidade. Dou-te graças, meu Deus, por os propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.